Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira para falar agora sobre as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, para o mercado de frango. Segundo esse estudo, a produção mundial deve aumentar 1,2%, quase que o mesmo que previsto para 2017. As projeções mundiais para 2018 é o assunto do Bom Dia Entrevista. Para falar com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui da rede SBA, vamos falar sobre os números dessas projeções. Ô João, os quatro principais produtores mundiais de frango são Brasil, Estados Unidos, União Europeia e China, não nessa sequência. E a produção chinesa acabou recuando em 2017. Ao que se deve esse recuo da produção chinesa, João? Bom dia. Bom dia. A grande questão é que na China você tem muita criação de aves soltas, em pequenas chácaras, em área urbana, etc. E eles pegam esses animais e vendem em mercados, em feira. Surgiu um problema de gripe aviária, focos de gripe aviária na China, e isso levou pessoas a contrair, os humanos a contrair, repercutiu no mercado, repercutiu no consumo e também a questão repercutiu na produção. A carne de frango é uma carne barata, é uma proteína de excepcional qualidade, é um custo barato. Então, o que acontece? É uma carne que rivaliza a carne suína no mercado internacional. Os avanços de genética no mundo, genética, manejo, nutrição, etc., fizeram com que você produza um frango em 40 e poucos dias com 2,8 kg, 3,2 kg de peso vivo. Então, é um índice de conversão muito alto. Então, hoje a carne de frango é uma carne que não tem nenhuma restrição, você não tem nenhum problema religioso, como é o caso da carne suína para os muçulmanos. Ela não tem nenhum problema. Então, é uma carne que tende a crescer. Ainda mais que a população mundial está envelhecendo, a tendência é que as pessoas vão comer mais canja, comer mais carne de galinha, mais carne de frango. Vamos falar sobre a produção mundial. Nós temos duas telas que falam sobre a produção mundial e também sobre o consumo. Podemos acompanhar as telas? Primeiramente, nós temos essa tela aqui. Vamos ver? Você vê esses quatro países, o americano ele consome muito peito de frango, o americano tem uma obsessão por peito de frango. Então, o que acontece? Eles usam para consumo interno esse peito e exportam as partes mais escuras, coxa, sobrecoxa, etc. A China é um grande produtor e por cada população dela, tem 1 bilhão e 380 milhões de habitantes, consome 8 quilos em média de frango por habitante ano, ela demanda um volume muito grande de produção própria. E a União Europeia, porque na Europa é uma criação que não tem muitos problemas de ordem ambiental, etc. E o Brasil, o nosso consumo supera 40 quilos por habitante ano, ou seja, supera muito a carne bovina, que hoje está na faixa dos 33 quilos. A Índia é outro país que a hora que está aumentando o poder aquisitivo, porque a Índia é um país de contraste, você é um país que tem 20%, 80% da população, ele está abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza é $2 por dia, e aí o cara não vive, ele sobrevive. À medida que você melhora a economia desses países, como aconteceu na China e está acontecendo na Índia nesse momento, você aumenta o consumo de carne e, consequentemente, o consumo de carne de frango é um dos primeiros que vai aumentar de forma significativa. Nós temos uma outra tela que mostra com relação à produção, é isso? Vamos ver? Lá, principais exportadores mundiais. O Brasil superou os Estados Unidos, porque no 2017, no início de 2017, o americano tinha muito problema de embargo em função de casos de gripe aviária no meio oeste americano, região de Illinois, Iowa, aquela região ali. O que acontece é que o Brasil não tem um caso de gripe aviária. O Brasil, nesse ponto, em termos sanitários, é um exemplo para o mundo. Esses dados são de 2013, mas nós temos também uma projeção para 2018. Eu acho que uma próxima tela mostra as projeções para 2018. Vamos ver aqui? Olha lá, projeções para 2018. O Brasil deve continuar sendo o maior exportador mundial. O americano perdeu espaço, está recuperando agora esse espaço em função que eles controlaram o surto de gripe aviária. A União Europeia, ela depende de subsídio internamente lá. E a Tailândia é um país que está crescendo muito a produção na Tailândia. E ela está numa região privilegiada, porque ela está toda aquela sudeste asiático ali está aumentando o consumo, então ela fica numa situação privilegiada. O Brasil podia ser maior ainda, viu, Antônio?
porque o problema do Brasil não é a produção. O nosso produtor é extremamente competente. E esse modelo que nós temos de integração, em que você tem uma cadeia totalmente integrada, o produtor recebe o pinto, assistência técnica, a ração, e ao cabo de 40 e poucos dias o frigorífico busca o frango dele lá. Isso funciona azeitado. O ano de 2016, nós tivemos um problema no Brasil, especialmente com o produtor independente, que é uma pena, quebrou muita gente, ou alguns grupos frigoríficos pediram recuperação judicial. Por quê? Porque o preço do milho subiu muito, e o milho, no caso da avicultura, é 50% do custo. De acordo com o ministro Roberto Rodrigues, ex-ministro, ele falava o seguinte: olha, o frango é um saco de milho com pena e com bico, ou seja, o milho passa a ser. À medida que o Brasil desenvolveu uma produção de milho, especialmente a segunda safra, que você produz um milho de excepcional qualidade, não contaminado com micotoxinas, etc., você tem condição de produzir um frango também em excelentes condições. Então, o Brasil tem uma competitividade muito grande no mercado internacional. Uma, pelo modelo de produção, sistema de integração. Segundo, pela abundância de milho e farelo de soja. Milho e farelo de soja dá 75% do custo de produção. E esse setor, por ser um setor extremamente organizado, quando há um excesso ou dificuldade de exportação ou o próprio mercado interno há uma certa redução de consumo por questões de renda, o que acontece com o setor? Eles alojam menos pinto. Alojando menos pinto, começa lá atrás, ele põe menos ovos férteis para serem incubados. 21 dias depois tem menos pinto, 42 dias depois tem menos carne. Então é um sistema muito azeitado. Então o Brasil leva uma vantagem fantástica, por quê? Porque ele tem um mercado interno grande, que dá escala, e tem uma qualidade de produto excepcional. O mundo inteiro reconhece, apesar dos problemas que nós tivemos com fiscais, etc, etc. O problema do Brasil é reconhecidamente uma carne de qualidade excepcional. Tem países como a Arábia, por exemplo, que tem uma grande indústria na época do Brasil que abriu aquele mercado, que foi a Sadia. Na Arábia, Sadia e frango são sinônimos. Ô João, diante desses números que foram divulgados pelo USDA, quais são as previsões mundiais do setor de frango? O que você pode adiantar para a gente? O americano tem condições, ele tem frango, igual o Brasil, ele tem abundância de milho e de frango, ele tem uma estrutura de produção muito forte lá. Os grupos brasileiros foram para os Estados Unidos, como o caso JBS, e compraram empresas grandes americanas e tem um poder de fogo muito grande no mercado americano. O Brasil tem tudo para dar certo. O setor da agricultura, quando a gente fala, a gente pensa apenas na produção de carne, mas é um setor que, do ponto de vista social e econômico, é extremamente importante. Se você olhar hoje o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses 3 estados do sul do Brasil, o frango foi o grande responsável por criar uma classe média rural. Isso é muito importante, porque pequenas propriedades com 20, 30 hectares conseguem manter uma ou duas famílias, os filhos, os pais, se mantêm com o frango. E o frango gera, em média, cada galpão gera quase que 20 toneladas de cama por ano. Ou seja, então eles têm um adubo orgânico de excepcional qualidade que é usado nas culturas, seja fruticultura, seja soja, milho, outros grãos também. Então você tem uma produção de adubo de qualidade excepcional na própria granja, você tem uma renda mensal, você consegue criar uma classe média rural. Então, para o país é extremamente importante, porque ele viabiliza a pequena propriedade rural. Ô João, vamos falar agora sobre as exportações de boi em pé, né, de boi vivo, pelo Porto de Santos. E ontem à noite, o ministro Blairo Maggi ele divulgou nas redes sociais, também nos aplicativos de conversa, uma mensagem que nós vamos ver agora. Vamos ver a mensagem do ministro Blairo Maggi? A mensagem que ele divulgou. Nós podemos colocar aqui na tela para eu ler. A Justiça Federal de São Paulo, TRF3, acaba de anunciar que está liberado todo e qualquer embarque de animais vivos nos portos do Brasil. Continua a mensagem. Agradeço à AGU, em nome da ministra Grace, que foi fundamental para esta vitória do agro brasileiro. De exportações liberadas, ainda temos leis e observâncias a elas, ministro Blairo Maggi.
Antônio, o Brasil é um país absurdo. Se você tem na legislação brasileira, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o processo de liberação de exportação de animais no Brasil, seja vivos ou seja carnes, etc., cabe cobrar do Ministério o assunto. O que não pode é uma ONG qualquer chegar e um juiz dar uma liminar proibindo o embarque de animais ou impedindo que o navio zarpe ou pedindo que seja retirado do navio 26, 27 mil bois. Não é impossível fazer isso. Então, nesse momento, parece que voltou o bom senso a imperar. Ou seja, se há algum questionamento, o Ministério tem que prever isso antes. Eu duvido que o Ministério não tenha autorizado sem obedecer às regras internacionais. Transporte de animais vivos entre países, ele não é uma regra do Brasil, é uma regra internacional. Hoje há um comércio só de bois de 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 mil animais ano. O principal exportador é a Austrália. A Austrália, eu tenho certeza absoluta que segue rigorosamente isso aí. E outra coisa, todo o criador, toda a cadeia, ela tem uma preocupação com o animal. Eu vejo por mim, eu tenho um cuidado com meus animais que eu tenho lá fora. Por quê? Porque é meu trabalho que está ali. Então todo mundo tem essa preocupação. Dizer que os animais vão ser mal alojados, que vão sofrer, é conversa fiada, é quem não conhece o assunto. Passou na internet, hoje circulam vários vídeos do interior desses navios. Esses animais que foram transportados, a Turquia é um grande comprador desses animais que foram adaptados, ou seja, o exportador comprou esses animais, passou um período de 30, 40 dias adaptando eles. Para quê? Para comer no coxo, para beber água, para ele não sofrer um estresse de transferência da fazenda para dentro do navio. No navio é usado toda a estrutura, é um navio que foi construído especialmente para transporte de animais vivos. Então, ainda bem, bateu o bom senso. Parabéns ao ministro pelo seu trabalho e parabéns ao pessoal do tribunal. Ou seja, o bom senso passou a imperar. O que não pode no Brasil é uma decisão de uma pessoa baseada numa meia dúzia de hippies, de malucos ali que vão lá e inventam um monte de bobagem que não é verdade. Hoje há um cuidado, há uma legislação internacional que rege isso. Com todo o cuidado, o animal é pouco. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até amanhã. E agora você acompanha as cotações do frango pelo país.